Romanos 8, verso 35. Romanos 8, 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sofrimento. Por que tem tanto sofrimento no mundo? As religiões e filosofias sempre procuraram explicar e responder ao sofrimento. Talvez nada nos leve mais a Deus do que o sofrimento, e talvez nada crie mais ateus no mundo, né? Muitos ateus existem porque eles não conseguem aceitar o sofrimento no mundo. Como Deus permite? Por que Deus permite? Por que Deus não acaba com o sofrimento do mundo? Ou qual é o propósito e o significado do sofrimento? Essa é uma questão muito antiga, e desde quando a humanidade existe, há tentativas de explicar o sofrimento e responder ao sofrimento. Eu quero apontar pelo menos 4 formas que as religiões e filosofias responderam ao sofrimento, e depois eu quero falar sobre como o cristão sofre, como que o cristão enfrenta o sofrimento. Talvez a primeira forma de lidar com o sofrimento eu vou chamar, seguindo Tim Keller, de moralismo. Moralismo não tem nada de pejorativo. Moralismo tem a ver com a questão assim: o sofrimento existe como consequência do erro, do mal. Se você está sofrendo é porque você cometeu um erro, um pecado, algo errado na sua vida, você está pagando pelo seu pecado. Isso alguns chamam de teologia moral, da causa e efeito. Se você está sofrendo hoje é porque você fez alguma coisa errada no seu passado. E isso tem várias religiões que apontam isso, mas, por exemplo, existe o hinduísmo, ou o próprio espiritismo kardecista, com a noção de karma, tem a ver com isso. Se você está sofrendo hoje, é porque na vida passada você fez algum mal. Então a vida é uma sucessão de pagamentos de males que você fez. Então o hinduísmo, com a ideia de casta, as castas inferiores, é porque no passado, e aí numa sucessão de reencarnações, você vai pagando pelos seus pecados. Isso tanto no nível de hinduísmo, de encarnação, como também do nível teológico. Quando Jesus estava aqui, perguntaram: Senhor, esse rapaz nasceu cego, é porque ele pecou no ventre ou por causa dos seus pais? A ideia de que o sofrimento é resultado de algum pecado que a pessoa cometeu. Então isso daí tem várias religiões que ensinam isso, e, por exemplo, em alguns contextos da Índia, você não pode tirar a pessoa que vive na casta mais baixa, você não pode tirar ela da casta, você não pode ajudar ela, por exemplo. Você não pode tirar alguém que nasceu para limpar a privada, porque se tirar ela, você está negando o karma, ela está ali para pagar aquele mal que ela fez. Então isso é uma forma de explicar o sofrimento. Jesus não respondeu, e Jesus falou: ele não nasceu assim por causa do seu pecado específico, né? Ele não é assim, ele nasceu assim para manifestar a obra de Deus na vida dele.
Mas essa é uma forma, e às vezes muita gente, quando lida com o sofrimento, ela pensa isso: será que eu estou castigando? Será que eu estou sendo castigado? Será que eu estou pagando por algum pecado? Quando eu visitava lá em Londrina o Hospital do Câncer, na maioria dos leitos que eu ia, eu entregava um livrinho, e o livrinho dizia assim: por que eu? E essa era a pergunta que todo mundo que estava lá, ele carregava: por que eu? Será que eu estou pagando algum pecado? Será que eu estou sendo castigado? Essa é uma forma antiga, e Jesus não autenticou essa forma, ainda que muitos sofrimentos seja consequência e resultado de pecado, de más escolhas, de desobediência, ainda que muito sofrimento da vida seja causado por pecado próprio ou pecado do outro, mas pelo pecado de maneira geral. Mas não significa que seja uma consequência direta da punição, do castigo divino. Mas essa é uma forma de explicar. O segundo, eu chamo de estoicismo, é uma filosofia grega, né? Antigamente, no tempo do Império Romano, o estoicismo dominava. Os filósofos romanos, Cícero, Sêneca, eles ensinavam mais ou menos o seguinte, assim: olha, o sofrimento é inevitável na vida, então a maneira de você não sofrer tanto é você evitar o apego, é você se apegar demais, porque você vai sofrer, você vai perder. Então você tem que enfrentar, e essa palavra está no nosso vocabulário comum, né? Enfrentar estoicamente, né? Como um estoico, quer dizer, sem se deixar abalar, sem se deixar se desequilibrar. Você tem que enfrentar isso com uma certa indiferença. Então os estoicos diziam assim: quando você beijar o seu filho, fale para você mesmo, um dia ele vai morrer, então não se apegue demais, para você não sofrer demais. Então é uma espécie de indiferença. Por exemplo, os gregos, influenciados pelo estoicismo, eles tinham muito problema com o Deus cristão. Eles não conseguiam aceitar, porque a ideia dele, Deus era um ser apático, ou seja, um ser sem paixão, sem sentimento. Deus não pode ter sentimento. E você olha para a Bíblia, Deus chora, Deus ira, Deus é fundamentalmente sentimento, emoções. E os gregos problema. Então a ideia do estoicismo é assim: não, você precisa você não gosta muito, não apega muito, que você vai perder. E o estoicismo teve uma consequência religiosa no budismo. O príncipe lá, criador do budismo, Siddhartha Gautama, foi criado pelo seu pai no palácio, isso muitos séculos antes de Cristo. E o pai dele tentou proteger ele do sofrimento. Meu filho não vai ver sofrimento. E quando ele saiu do palácio, ele viu o sofrimento, viu gente morrendo de fome, mendigo. Ele entrou num parafuso, que aí ele entrou e foi meditar. E aí na ideia do Siddhartha Gautama lá, do Buda, para você evitar o sofrimento, a fonte do sofrimento é o desejo. É porque você deseja, você aspira, você quer. Então, para você evitar o sofrimento, você tem que acabar com o desejo, você tem que acabar com a aspiração, você tem que reduzir-se a nada e ligar-se ao todo que é o cosmos. Você tem que se fazer um nada. Tem uma música do Legião Urbana que eu cantava quando era jovem, que é uma música budista, né? Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Mais ou menos isso. A filosofia budista, a religião budista é assim: negue o desejo, negue a aspiração, o amor, abstenha-se de desejar. Isso é o nirvana, quando você se torna o nada junto com o todo do cosmos. Então o estoicismo tem uma vertente religiosa, que é o budismo. Negue. Aí muita gente assim: não, eu não vou me apegar, eu não vou amar, eu não vou me entregar, eu não vou fazer amizade, porque eu vou perder, eu vou sofrer. Para que eu vou ter filho se ele pode morrer? Eu vou viver assim. Isso é uma filosofia estoica budista. Terceira forma, estou demorando muito nisso, né? Terceira forma é o fatalismo, que tem reverberações no islamismo. A ideia do que tudo está escrito, do islamismo alá, e também outras formas e crenças. E no Brasil, a cultura fatalista é muito comum, a ideia do destino, da sina.
sujeito nasceu assim para sofrer, ele vai sofrer. Se já está escrito, está determinado, está escrito nas estrelas em algum lugar, é assim mesmo, você tem que aceitar a sua sorte, sua sina, é o que tem que ser, será. O que tem que ser, será. O que tem que acontecer, vai acontecer. Está escrito. Isso é fatalismo, né? Se você está se identificando com uma dessas coisas aqui, sabe que nada disso é cristão, entendeu? Nada disso está no Evangelho. Então tem gente que enfrenta assim, é que está escrito, é a minha sina. Lá no interior do Nordeste, no sertão, é muito essa ideia é a minha sina. Eu nasci, é isso que eu vou sofrer, eu nasci assim, tem que pagar. Ou já está escrito, maktub, né? Está escrito, é assim que vai ser, assim será. Só um parênteses aí, né? Eu preguei essa semana, né? O Ezequias lá, Deus falou, você vai morrer, Ezequias. Deus falou, você vai morrer, Ezequias. Aí o Ezequias orou, e Deus falou, não, você não vai morrer mais. Olha o está escrito aí, olha o está escrito aí. Não, o dia está determinado. Aí você vê lá na Bíblia, não, se você obedecer pai e mãe, você vai viver mais. Se você não obedecer, seus dias vão ser encurtados. Não é interessante isso? Não é interessante isso, como a Bíblia é diferente dessa visão fatalista, determinista, que tudo que já está escrito, determinado, o futuro já está escrito e determinado, é assim que vai ser e será? Quarta visão do sofrimento, é o que eu chamo que é mais moderno, vem com o iluminismo, é o secularismo. Com o advento do iluminismo, do racionalismo, da ciência, com a melhora da vida humana na sociedade ocidental, a vida ficou mais fácil, mais cômoda, mais tranquila, com a medicina, com tudo isso que a ciência nos proporcionou, e também com o advento da ideia de que o ser humano é produto da evolução biológica, que nós nascemos do acaso, de uma grande explosão. O ser humano não tem mais transcendência. Sociedade secular, uma sociedade secular de maneira geral, secularização secular é a vida, é o mundo sem Deus. Então o secularismo é assim, a pessoa vive sem perspectiva de eternidade, de céu, de condenação, de Deus, o neoateísmo, essa coisa toda. E o secularismo não tem esperança, não tem fé, acredita no ser humano e no humanismo. E aí o secularismo gerou talvez a geração menos acostumada com o sofrimento da história humana. Porque na Idade Média, em 1500, 1600, 1300, toda família, de 10 crianças, 5 morriam até 8 anos de idade. Então toda família já tinha morrido e perdido alguém, 1, 2, 3, 4, pestes. Então todo mundo na antiguidade era acostumado com o sofrimento. As pessoas sabiam lidar com as perdas. O secularismo deixou a vida muito boa e tirou a perspectiva da eternidade. Então, o que sobrou para o ser humano? A felicidade agora. Vamos comer e beber, porque a gente vai morrer, vamos viver agora. Aí com a ciência, o advento da ciência, a ciência e tudo mais, o conhecimento tem que nos dar felicidade e prazer já, é hoje, aqui que a gente deve ser feliz agora. Não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, a gente tem que ser feliz agora. Aí a busca frenética por prazer e felicidade já. E aí, como a vida tem sofrimento, e as pessoas estão despreparadas, é a fuga. Por que se consome tantas drogas? Por que tanto alcoolismo? Por que tanto remédio para aliviar a dor da existência? Por que tanta medicação? Por que tanto? Uma entrevista com um psiquiatra famoso americano que há 20 anos atrás ele elaborou um monte de novas doenças mentais e emocionais, e ele, 20 anos depois, ele reconheceu que ele estava errado, que muita coisa que foi catalogada como doença não era doença, era simples tristeza da vida humana. Mas o homem moderno não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com o sofrimento. Aí, por exemplo, o advento enorme da depressão, dos outros transtornos, porque o mundo, o homem secularizado não sabe lidar com a dor e com o sofrimento. Ele foge, ele se esconde, ele anestesia, mas ele não tem resposta, ele não tem explicação, ele não sabe como lidar com o sofrimento.
Isso é o secularismo. Falei demais, né? Bom, agora que eu vou entrar no sermão, mas vou ser rápido. Quando surgiu o cristianismo, no primeiro século, 2 fatores da vida dos cristãos impactaram o mundo antigo, o Império Romano, as civilizações, onde o cristianismo chegava, 2 fatores causavam assim um assombro, vamos dizer, um assombro nos pagãos. A primeira, a gente já ouve falar muito, era o amor fraternal, isso está documentado. A vida dos cristãos que amavam, que tinham uma fraternidade, era um negócio diferente. Não, eles não amavam somente os dele, eles amavam os outros também. E isso o paganismo, o mundo antigo não conhecia. Mas o cristianismo trouxe algo que o mundo antigo também não sabia. Eles sabiam enfrentar o sofrimento. A forma como os cristãos lidavam com o sofrimento, com as pestes, as epidemias, as tragédias, as desgraças, o martírio, o sofrimento de maneira geral, era um negócio que os pagãos não conseguiam entender como que eles perdem alguém, como que eles morrem, como eles enfrentam a morte, como eles enfrentam o martírio, com tamanha esperança, confiança, serenidade, tranquilidade, como é possível? E esse foi um dos motivos que o cristianismo se espalhou, que as pessoas se converteram, porque eles não sabiam lidar com o sofrimento. Ou era um desespero total, ou era a fuga total, porque não sabia lidar com o sofrimento. E a fé cristã trouxe uma esperança vigorosa, absurda, extraordinária, de que o sofrimento tem um propósito, de que a morte foi vencida, de que o nosso Salvador e Senhor, Ele enfrentou o sofrimento, Ele sofreu por nós, conosco, Ele venceu o sofrimento, Ele ressuscitou, e aqueles que creem nele não somente vão viver eternamente, mas vão ter a vida restaurada, plena e gloriosa, e tudo o que perdeu será restaurado em plenitude novamente. Então, o cristianismo sofre diferente. E eu divaguei muito, mas eu queria dizer para você. A pessoa, você está com sofrimento, enfrentou algum tipo de problema grave, sério, difícil. Como é que a gente tem que reagir? Como é que o cristão reage? Então, rapidamente, irmãos, eu quero ler 3 textos bíblicos com vocês. O primeiro, ele sofre com Cristo. Essa é a primeira reação. Como é que os cristãos enfrentavam? Epidemia, tragédia, morte, perda de filho, perda de alguém. Como é que ele lida com a doença incurável? Como é que ele lida com a perseguição? Ele sofre com Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim: Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado ou completado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que que os cristãos respondem no sofrimento? Olha, o nosso Deus, Ele sofreu. Ele não somente sofreu, mas Ele sofre com a gente. Ele se compadece, Ele compaixão, com patos, patologia. Ele sente a nossa dor.
Ele sente a nossa angústia. O nosso Deus não é indiferente, Ele não é apático, Ele é compático. Ele se envolve, Ele sente, Ele sabe, Ele conhece, não por teoria, mas por experiência, Ele sabe. E o cristão pode enfrentar a dor sabendo disso. Olha, Deus me ama e o Filho dele veio aqui sofrer por mim, e Ele sofre comigo, e Ele sabe, Ele conhece, Ele é solidário, Ele sente as nossas dores, com exceção do pecado. Tudo que é humano, Jesus sabe como é, e Jesus se compadece de nós, Ele sente conosco, Ele se aproxima, Ele dá a mão, todos os momentos, em todas as horas. Eu li uma reportagem essa semana de umas pesquisas e uns experimentos científicos que os cientistas estão descobrindo a dor do cachorro e a dor do gato. Eles estão fazendo pesquisas lá para mensurar a intensidade da dor dos bichinhos. A ciência está fazendo isso. Agora, imagine Deus, o nosso Deus, Ele sabe dimensionar, Ele sabe mensurar, Ele sabe sentir todas as dores humanas, rejeição, dor física, dor emocional, dor mental, dor espiritual. Jesus sabe tudo isso. Então, quando alguém se depara com o sofrimento, você tem duas opções: ou você briga com Deus, ou você abraça o amor de Deus, ou você abraça o Deus que sabe. Eu entrevistava um irmão querido, dependente químico, um testemunho maravilhoso do teu ministério. Ele sempre diz, e ele diz assim, olha, e ele está criando grupos e ministérios nessa área, eu estava divulgando o trabalho dele. Ele diz, olha, a dor compartilhada é dor diminuída. Quanto mais você compartilha com Jesus, mais a dor diminui. O nosso Deus sente a nossa dor, o nosso Deus sabe, Ele é compassivo, Ele entende. Nada que é humano é indiferente ao Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente sofre? Como é que a gente sofre? A gente sofre com Cristo. Quando a gente chora, Ele chora junto. Quando a gente grita, Ele gritou junto. Quando você se sente desamparado, Jesus gritou desamparado lá na cruz. Quando você sente a dor da traição, Jesus foi traído. Quando você se sente solitário, Ele se sentiu sozinho. Quando você se sente, não há sentimento, com exceção do pecado, que Jesus não saiba. Há uma peça de teatro chamada O Grande Silêncio, que alguém imaginou que no dia do juízo final, Deus está lá, e todos estão reunidos para serem julgados, e um grupo se levanta, e eles falam assim: quem Deus pensa que é para nos julgar? Ele viveu lá no céu, governando, Ele não sabe o que é a nossa vida aqui nessa terra. Vamos organizar e vamos pleitear com Ele e questionar o seu julgamento, porque Ele não sabe. E daí eles falaram, nós precisamos escolher pessoas que representem a humanidade. Então eles começaram, primeiro, tem que ser judeu, porque ninguém sofreu mais do que judeu. Segundo, no seu nascimento, o seu nascimento tem que ser um nascimento ilegítimo, que as pessoas questionam se ele é realmente filho do pai, que tem uma desconfiança na sua legitimidade. Ele tem que ter um trabalho tão pesado, tão difícil, tão enorme, que ninguém mais conseguiria. Essa tem que ser a pessoa. Ele tem que ser rejeitado, ele tem que ser traído, ele tem que ser acusado injustamente. E eles começaram e chegaram, e ele tem que receber a pior morte. Quando eles terminaram o critério, eles fizeram um grande silêncio. Por quê? Eles perceberam que Deus já tinha feito tudo aquilo e tinha passado por tudo aquilo. Jesus Cristo. Aleluia. Segundo, irmão, sofrer com Cristo, sofrer por Cristo. Colossenses capítulo 1,
24 e 25. Esse é um texto que eu tenho que pregar um dia só sobre ele. Colossenses 1, 24 e 25. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha aí, Paulo está dizendo: eu me alegro nos sofrimentos por vós. O cristão mostra esses paradoxos. Eu me alegro dos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Eu me alegro pelos sofrimentos que eu tenho por vocês, porque eu estou preenchendo na minha carne o que resta das aflições de Cristo. E eu falei que esse texto merece uma pregação, porque esse texto já foi desvirtuado. Até a igreja romana já usou isso aqui para dizer dos méritos do sofrimento em si, ou dos méritos dos santos que sofreram, como se o sofrimento fosse algo meritório para a salvação, ou que a obra de Cristo precise ser completada. Não é nada disso. A obra de Cristo é completa, é consumada, você não precisa preencher. Mas, observe, o que Paulo está falando? Quando ele morreu na cruz, a redenção foi completa. A obra da salvação foi realizada. Ele levou todos os nossos pecados na cruz. Mas, na hora da propagação, da comunicação, da missão da obra de Cristo na cruz, quando a igreja vai espalhar a sua mensagem, quando Paulo e os apóstolos foram iniciar a igreja, pregar o evangelho, comunicar a salvação, nessa obra tem sofrimento. Então, na obra da redenção está completa, mas na propagação da redenção, na missão da igreja, aí tem o sofrimento que resta, não só da redenção, mas da proclamação da redenção. Paulo diz: olha, para proclamar o evangelho para vocês, para pregar para vocês, para iniciar a igreja em Colossos, eu sofri, eu estou sofrendo, eu fui perseguido, eu padeci vários tipos de sofrimento, eu sofri por Cristo, porque para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, levar a salvação de Deus, a gente sofre. Tem um sofrimento. É por isso que lá em Atos capítulo 5, 41, quando a igreja começou a ser perseguida, ameaçada, e os apóstolos foram presos, e o Tiago cortou a cabeça dele e matou ele, lá os apóstolos dizem: nós agradecemos a Deus não só pelo fato de sermos salvos, mas por sermos considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. O sofrimento faz parte da missão. Não tem como você realizar a missão de Cristo, a pregação do evangelho, a proclamação do reino de Deus, porque ainda tem o sofrimento. É o sofrimento do amor, da doação, da entrega, da evangelização, da renúncia. É o sofrimento dos missionários, dos apóstolos, dos pregadores, dos que anunciam. É esse sofrimento que resta. E quando o pregador, o anunciador, o evangelista, o apóstolo vive o sofrimento, acolhe o sofrimento, abraça o sofrimento por amor, mais poderoso, penetrante, o evangelho se torna. É por isso que Paulo diz: eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, eu trago em mim as marcas de Cristo. O que nós estamos dizendo? A gente sofre com Cristo, agora sofre por Cristo. Ah, mas hoje não tem mais perseguição, a nossa vida. Bom, alguém fez mal para você? Alguém perseguiu você? Alguém mentiu sobre você? Como é que você tem que fazer? Você tem que revidar na mesma moeda? Você tem que ficar com mágoa, com ódio? O que o cristão tem que fazer? Ah, alguém passou a perna em mim, ou se eu encontrar ele eu vou me vingar. O que o cristão tem que fazer? Paulo diz: leve o prejuízo, por causa de Cristo. Sofre por Cristo, por amor. Ah, mas tem um ímpio me perseguindo. O seu objetivo de vida é que o ímpio se converta. Você não pode pagar na mesma moeda, porque você é cristão.
Ah, mas estão me injuriando, eu não levo desafio. Não, 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 agora o cristão ele sofre por Cristo, ele leva o vitupério de Cristo, por amor ao perdido, por amor ao inimigo, por amor ao injusto, ao ímpio, por amor a ele a gente sofre por Cristo, a gente leva o prejuízo. É isso que Paulo diz aos irmãos de Corinto: vocês estão brigando na justiça por dinheiro, será que vocês não sabem que como cristão, você deveria levar o prejuízo do outro, só para não difamar o nome de Cristo? Leve o prejuízo, sofrer por Cristo. Ah, mas estão me tratando mal, sofra por Cristo. É por causa de Cristo que eu estou fazendo isso, é por causa de Cristo que eu não desisto de orar, de abençoar, de evangelizar, de testemunhar, de retribuir o mal com o bem, de revidar o mal com a oração, com a bênção, com o amor. Nós sofremos por Cristo, é no sofrimento que o testemunho do Evangelho se torna mais poderoso, que não tem como a pessoa, é por isso você sofre por Cristo. Por que eu estou fazendo isso? É por causa de Cristo. É porque Cristo faria isso, é porque Cristo fez isso, é porque Cristo faz assim, a gente sofre por causa dele. Ah, mas não, se eu sou cristão, eu vou sofrer. Martinho Lutero sofreu tanto que Lutero queria estabelecer a doutrina, depois não passou a doutrina, diz assim: a igreja de Jesus tem 3 marcas: a pregação, o sacramento e o sofrimento. Porque o cristão no mundo do mal ele vai ter que sofrer por causa dos maus, por causa do testemunho, por causa de viver com honestidade, com integridade, com piedade, com bondade, com generosidade. Vão passar a perna nele, vão mentir, vão roubar, vão caluniar, vão perseguir, vão difamar, mas a gente sofre por causa de Cristo. É o que Pedro diz na primeira carta: vocês sofrem por causa de Cristo, e assim Cristo será glorificado através da sua vida. Amém? Terceiro e último, aí eu volto para Romanos 8, que eu li no começo, Romanos 8, 35. A gente sofre como Cristo, sofre com Cristo, sofre por Cristo e sofre como Cristo. Como Cristo sofreu, como Cristo enfrentou a morte, o sofrimento, como Cristo teve que lidar com tudo isso. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi levado para o matadouro. Ele não berrou, ele não é bode. Como ovelha, obedientemente, Jesus falou: ninguém tira a minha vida voluntariamente eu a dou. Ele obedeceu: Senhor, se não tem outro jeito, faça-se a tua vontade. Ele obedeceu, ele se sacrificou, ele doou, ele deu o seu corpo e o seu sangue generosamente, sacrificialmente. Ele deu obedientemente, corajosamente, confiadamente. Ele se entregou a Deus, e Deus aceitou a sua oferta, que pagou todos os nossos pecados. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Agora a gente, quando sofre por Cristo, a gente tem que sofrer como Cristo. Ah, estou com um problema, estou com uma doença, estou com meu pai inválido, minha mãe doente, porque Deus fez. Não. Se Deus permitiu, eu abraço o sofrimento, eu não fujo. Se é esse o cálice que eu tenho que beber, eu vou tomar todo, Senhor, o cálice do sofrimento. Eu vou sofrer como Cristo, porque na sua entrega, na entrega de Cristo, na entrega do seu corpo, na entrega do seu sangue, na entrega da sua vida, Ele trouxe salvação para o mundo todo, aleluia. E quando a gente sofre como Ele, nós nos tornamos parecidos, e o testemunho é irresistível. É por isso que os pagãos, os perseguidores do primeiro século, levavam os cristãos e ameaçavam com fogueira, com leão, com quebrar o corpo deles, esticar o corpo, como fez com a Perpétua, puxou o corpo da mulher grávida com 2 touros, e eles na hora da morte não revidavam com ódio, não reclamavam com Deus, não brigavam com o Senhor, mas se entregavam voluntariamente, confiadamente, obedientemente ao Senhor, e diz: Senhor, se a minha morte te glorifica, eu entrego o meu corpo para a glória de Jesus. E os pagãos,
Policarpo de Esmirna, quando fala assim, toda a cidade, todos os perseguidores abaixaram a cabeça de vergonha, porque estavam diante de um homem santo, que era imatável, indestrutível, porque a vida dele estava em Cristo Jesus. Esses homens venceram a morte, o medo, o sofrimento, cantavam na hora da morte. Paulo e Silas na prisão, cantando louvores a Deus. Os pagãos não entendem, porque eles são habitados por outra dimensão. Cristo vive neles, e quem está em Cristo não morre mais, já passou da morte para a vida. Quem está em Cristo já tem a vida espiritual, a vida eterna, a vida abundante no seu coração. E quando a gente sofre como ovelha, a gente sofre parecido com Cristo, semelhante a Cristo. É por isso que Paulo diz: eu tudo faço para que eu seja assimilado na sua morte. Eu levo no meu corpo a morte de Cristo, para que eu também experimente o poder da sua ressurreição. Aleluia. Como é que a gente sofre? Sofre como Cristo, meu irmão. Aí você fala assim, estoicamente não. Cristo chorou, Cristo orou, Cristo lutou como os salmistas. A gente não é masoquista. Cristo gritou na cruz, Cristo suou sangue, chorou diante de Jerusalém, diante de Lázaro, porque Deus não anula as nossas emoções, Deus não aniquila as nossas emoções, mas a gente se entrega. Senhor, eu não sei, mas eu confio, eu bebo o cálice, porque eu sei que esse cálice vai trazer salvação para muita gente. Muitos vão ver o testemunho, muitos vão glorificar Jesus, e eu sei que eu vou ressuscitar no corpo de glória, que a eternidade está preparada. Eu sei que a vida plena virá. É por isso que eu me submeto. O Senhor se submeteu porque Ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Concluindo, irmãos, domingo passado a gente viu aqui a Andréia contando o testemunho da cura da Covid. A cura da Covid é uma coisa simples, testemunho poderoso. Elas devem estar assistindo lá. É ela e a mãe dela cuidarem amorosamente, pacientemente, generosamente, 18 anos, do pai, do esposo com Alzheimer, cuidando e manifestando o amor de Cristo, como Cristo faria. Curar uma doença para Deus é fácil. Poderoso é você ver aqui essa igreja que tem o nome de Maranata, por causa de um irmão, Sérgio, que fez aniversário ontem, 62, 63 anos, imóvel numa cama, preso num corpo, e o pai dele, que já faleceu, que cuidou amorosamente, pacientemente, obedientemente, sem reclamar, durante 60 anos. E esse irmão que deu o nome da nossa igreja, crente fiel ao Senhor Jesus Cristo, louvando a Jesus todo dia, preso num corpo deficiente. Esse é o testemunho de gente que sofre com Cristo, por Cristo, como Cristo, e que nos inspira, que nos motiva, que quando você está desanimado, você lembra. É ver tanta gente aqui da nossa igreja, tanta gente em casa, que cuida de um parente inválido, completamente inválido, mas faz isso com uma santa dedicação, com um amor maravilhoso, porque está fazendo como Cristo fez. Eu quero concluir pedindo que você abra a sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, verso 24. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus ressuscitou no corpo glorioso, mas Jesus ainda traz as cicatrizes. O nosso mundo, as pessoas fazem de tudo para negar as cicatrizes, rugas, marcas da velhice, cabelo branco. Mas para Jesus a cicatriz é a marca do amor. Cada ruga, cada cabelo branco, cada sofrimento nosso é uma cicatriz que a gente consagra a Jesus para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos e ore. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Jesus não negou as suas cicatrizes por nós. Ofereça o seu sofrimento como uma oferta sacrificial ao Senhor. Ofereça a sua dor. Acolha o cálice do sofrimento e beba, porque ele será um cálice de glória. Cada cicatriz de Jesus é um troféu da glória e do amor de Deus. Cada sofrimento nosso que a gente recebe e acolhe resultará eterno peso de glória. Ofereça ao Senhor seu sofrimento, sua dor. Ofereça. Senhor, por suas feridas nós somos sarados. Por suas feridas nós fomos sarados. Que as feridas que nós trazemos possa ser o meio do Senhor jorrar a cura, o perdão e a graça. Que as nossas cicatrizes sejam expressões do amor, da bondade e da generosidade. Consagramos a Ti nossas dores, abraçamos nossos sofrimentos e queremos sofrer com Cristo. Queremos sofrer por Cristo e queremos sofrer como Cristo, como ovelha muda, mas que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Porque a morte foi vencida, o pecado foi vencido, Ele ressuscitou, e as nossas cicatrizes são sinais da cura, da graça, do milagre. Nós levamos o morrer no corpo porque nós vamos receber a ressurreição. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Agora, Senhor, não nos deixe desperdiçar o nosso sofrimento. Não nos deixes desperdiçar, negar, fugir. Mas ajuda-nos, ó Deus, a abraçar e como Cristo glorificar o Teu nome, e como Cristo trazer salvação pelos perdidos, através do testemunho na hora da dor. Que ao participarmos da mesa do Senhor nessa noite, essa mesa seja o canal da cura, seja um instrumento da fé, da esperança, do amor. Que o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz possa trazer vida, fé, confiança, obediência,
coragem, ânimo, disposição, amor para cada um dos teus filhos. Que nós possamos enfrentar o sofrimento com a certeza que a vitória já foi dada em Cristo Jesus. Em nome dele eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo ele tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Todos que são de Cristo são convidados a participar da mesa, a mesa da morte, a mesa da ressurreição, a mesa do Cristo vivo, a mesa do sacrifício e a mesa da vitória. Esse é o paradoxo do nosso sofrimento. Nós sofremos, mas experimentamos a vitória. Nós somos levados como ovelhas, mas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu convido você para orar mais uma vez, consagrando a sua vida. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Convidar o presbítero aí, Zé Carlos Antunes,